Pessoal do primeiro médio, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Espero que todos estejam se cuidando, buscando aí se preservar nesse momento que nossa sociedade está passando, que esteja tudo bem com as famílias de vocês também, tá? É o que eu desejo para vocês. Bom, pessoal, vamos lá então, iniciando aqui a nossa aula, tá? Dando continuidade de onde paramos, eu vou executar a correção dos exercícios com vocês, tá? E vou também iniciar o conteúdo que eu pedi para vocês lerem e estudarem na aula anterior, tá bom? Então vamos lá, colocando na página 368. A página 368 começa aqui com em classe, né? E esse em classe aqui fazendo uma alusão da foto de satélite da vista aérea, né? De uma determinada região, né? No caso aqui do litoral paulistano, né? Santos, São Vicente, enfim. Então, baseado nisso, considere os exemplos das figuras e analise as frases abaixo, relativas às imagens de satélite e às fotografias aéreas. Então, pessoal, o que acontece aqui, né? Acontece o seguinte, como eu já pedi para vocês fazerem os exercícios, acredito que vocês já tenham feito. Quem não fez, aproveite a oportunidade para poder fazer. Quem já fez, vamos corrigir os exercícios, tá? Lembrando que na volta às aulas, eu vou fazer a vistoria de todo o material que vocês estão produzindo em casa. Então, quando eu peço para fazer relatório, ver o vídeo, separar, deixar guardadinho, a apostila também, depois eu vou recolher tudo isso, tá? Só vamos mudar isso se acontecer alguma coisa muito grandiosa, diferente do que está acontecendo atualmente, tá bom? Então, até a segunda ordem, tudo que vocês estão produzindo, deixe separadinho, e a apostila também deixa ela preenchida, tudo certinho. Tudo bem, pessoal? Combinado? Então, vamos lá. Como eu já havia pedido para vocês fazerem os exercícios, então eu não vou usar esse tempo da aula para ler o enunciado, tá? Eu vou colocar nas questões, nas alternativas corretas e eu vou explicando, tá? Então aqui, galera, ó, a alternativa é a correta na questão 1 da página 368, ou seja, um dos usos das imagens de satélite se refere à confecção de mapas? Sim, né? E em cartas topográficas também, porque a carta topográfica, eu espero que vocês se lembrem dos exercícios que nós fizemos de escala, tá? A carta topográfica ela tem muito detalhe, bem mais detalhes do que tem, por exemplo, o mapa comum convencional, tá bom? No item 2, ó, embora os produtos de sensoramento remoto estejam hoje disseminados, nem todos eles podem ser utilizados pelas pessoas comuns, né? Não, né? Tem coisas que, por exemplo, aconteceu, eu acho que foi no ano de 2012, um mal entendido, né? Entre o 2012 não, desculpa, 2014 acho que foi. Um mal entendido entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. O satélite estadunidense que fica sobre a Coreia do Norte, ele filmou um objeto que parecia um míssil nuclear sendo retirado da caçamba de um caminhão, sabe, caminhão baú, e foi uma questão de segundos, assim, 4, 5 segundos para tirar esse objeto grande, e até a Coreia do Norte explicar o que era, né? Então, assim, nós como civis, nós não temos acesso a tanta tecnologia assim. Nós só temos acesso à tecnologia depois de algum tempo, quando ela já foi superada, tá? Então, assim, todo sistema de defesa de um país, quando estamos falando de marinha, aeronáutica e exército, esses órgãos de defesa, eles têm tecnologia superior a cerca de 20, 25 anos do que a população civil tem. Tá bom, pessoal? Vamos lá, então. Na 3, pelo fato de poderem ser obtidas com intervalos regulares de tempo, dentre outras características, as imagens de satélite constituem-se de ferramentas de monitoramento ambiental e instrumental geopolítico valioso? Totalmente. Para vocês terem ideia, pessoal, a NASA ela consegue saber, e ela sabe, quantas árvores tem no planeta Terra, tá? Parece uma coisa absurda, na verdade não é. Quando falamos, imagine a tecnologia
que nós teremos nos próximos 20, 25 anos para a população utilizar. Então você imagina que esses órgãos como a NASA e os sistemas de defesa dos países mais avançados, eles têm hoje isso já de maneira muito prática, tá? Então, dois, galera, então tá aqui, né, a questão. Então, olha lá, um leitor encontra um anúncio mostrado a seguir entre os classificados de um jornal interessados no terreno. O leitor vai ao endereço indicado e, lá chegando, observa um painel com a planta a seguir, onde estavam destacados os terrenos ainda não vendidos, numerados de 1 a 5. Então, olha aqui o anúncio, galera. Eu vou ajudá-los aqui um pouquinho. Olha aqui o anúncio. Vende-se terreno plano, medindo 200 metros quadrados. Frente voltada para o sol no período da manhã. Fácil acesso. E aqui o telefone pouco importa. Então, vamos lá. Com essa informação, nós temos que descobrir qual é o terreno em si, né? Então, deixa eu colocar aqui uns 150, vai. Então, aqui, galera, ó, são 4, né? É esse terreno aqui, ó. Como a gente sabe que é ele? Então, vamos lá, ó. Vende-se terreno voltado, terreno plano, medindo 200 metros quadrados. Aqui eu tenho a escala. Aqui é 1 centímetro. 1 centímetro nesse mapa equivale ao que? A 20 metros. Então eu sei que aqui eu tenho meio centímetro por 20 metros. Então eu tenho 10 metros por 20. 10 vezes 20, 200. Então eu já elimino esses daqui, ó, que aqui tem 1 centímetro. 1 centímetro no mapa, 20 metros vezes 20 metros, vai dar um total de 400 metros quadrados aí. Então não são esses quadradinhos, são os retângulos. Agora estamos entre o 4 e o 3. E aí vem frente voltada para o sol no período da manhã. Então aqui, ó, norte, se o norte está para esse sentido, aqui para baixo seria o sul, lado direito leste, lado esquerdo oeste. A frente do 3 está para onde? Gente, as casas sempre vão estar voltadas para a rua, né? Então, o 3 é o contrário, tá? A frente está voltada para o oeste, porque o sol sempre nasce no leste e se põe no oeste. Então, é a casa 4. Beleza, pessoal? Vamos lá para a próxima. Deixa eu virar aqui minha apostila. A próxima é questão 3 aí, tá? Da página 369. Né? Então, deixa agora, eu volto para cá. Opa. Isso. Então, aqui, ó. Tá lá. Com base no texto e na figura, indique a direção geográfica do ponto de partida até o destino. Rio de Janeiro, Vitória e Vitória a Belo Horizonte. Então, aqui, ó. Qual é o sentido? Qual o destino, né? Então, ou seja, ó, do Rio de Janeiro para Vitória, a direção está no sentido nordeste. Ó, Rio de Janeiro. Então você imagina aqui, ó, uma rosa dos ventos. Norte, sul, leste, oeste. O que tem entre o norte e o leste é o nordeste. Aqui, ó, na diagonal subindo, tá? Então, isso é uma questão. Deixa eu ver aqui. Beleza, vamos lá. Já depois, na sequência de Vitória para Belo Horizonte, olha aqui, ó, a rosinha dos ventos aqui, ó. Se o norte está para cima, norte, sul para baixo, leste, oeste. Então, Vitória para Belo Horizonte está para o lado oeste. Beleza? Simples, simples. 3. Agora vem a calcule a distância entre o Rio de Janeiro e Vitória. E a distância entre Vitória e Belo Horizonte. Lembra-se, pessoal, do dedinho estranho? Né? Use o dedinho estranho ou regra de 3. Então tá aqui, ó, a correção, né? Ó. Então a escala. Primeiro colhe as informações. Então, eu sei que no mapa, então aqui eu tenho o desenho de 4,5 centímetros, né? E eu tenho a distância real, desculpa, eu tenho a escala de 0,77, ou seja, 1 centímetro nesse mapa equivale a 77 quilômetros na realidade. Então, aqui, ó, bem simples, ó.
1 centímetro no mapa equivale a 77 quilômetros. Aí, só que a escala não é sempre em quilômetros, ou desculpe, em centímetros, então eu vou transformar 77 quilômetros em centímetros, eu acrescentei 5 zeros, tá? Então, dessa forma, o que acontece? Fazendo a conta, a distância de Rio de Janeiro para Vitória é 385 quilômetros e para Belo Horizonte 346 quilômetros. Aí eu calculo desse jeito aqui, ó. Se é 7 milhões e 700 mil centímetros, e 5 centímetros, quantos serão? Tá? Então aqui eu multiplico e divido, chegando nos 385 quilômetros. Aí o cálculo da distância real agora de Vitória para Belo Horizonte, mesmo sentido. Se 1 centímetro no mapa equivale a 7 milhões e 700 centímetros na realidade, aí o que acontece? Para eu descobrir a distância real, para descobrir o desão, desinho vezes zezão. Né? Então eu faço vezes. E alcanço o resultado de 34 milhões e 650 mil centímetros. Aí eu vou fazer o que, galera? Eu vou transformar para quilômetro aqui, por exemplo. Tá? Então dá 346 quilômetros e 500 metros. Beleza, pessoal? Não tem muito segredo, né? Também nós fizemos 11 exercícios sobre isso na aula, né? Com aquela lista de exercícios que eu fiz. Caso alguém precise da lista de exercício, pessoal, me manda um toque que eu posso colocar caso tenha interesse na Agenda Edu. Se não, já foi, a gente já utilizou ela, a lista, eu tô aqui com as respostas, já corrigi, tá bom? Depois, voltando às aulas, eu devolvo para vocês tudo que tá comigo, tá? Exercício 4, galera, ó, aqui, ó. Existem diferentes formas de representação plana da superfície da Terra, o planisfério, né? Os planisférios de Mercator e de Peters, né, o Peters no caso, são atualmente os mais utilizados. Então aqui as duas projeções, que a gente cansou de ver na aula também, mas não tem problema. Professor, eu sei que você mostrou 15 vezes, eu sei que o senhor explicou 22 vezes, eu sei que nós fizemos 380 mil exercícios. Normal ter dúvida, gente. Tem dúvida, peça ajuda, tá? Então aqui, ó, apesar de usarem as projeções respectivamente, conforme equivalente, ambas utilizam como base a projeção de um modelo, que é o modelo cilíndrico. Lembra que eu falei na aula? É como se rolasse um cilindro em cima da Terra com tinta e rolasse isso em cima de um papel, entendeu? Então ia ficar, né? Muda um pouco o formato, né? Deforma um pouco em outro, mas a ideia da projeção é a mesma aí, né? Então, nossa, me deu um soluço agora. Então vamos lá. Alternativa C, tá? 5. Caso alguém não entenda por que é a C, galera, é aquele processo das aulas. Monta a dúvida aí e me manda, tá? Ah, professor, eu não entendi porque não é a A, tá? Então, para eu não ficar explicando todas, né? Senão a aula vai ter 2 horas de duração. Mande a dúvida quem tiver, tá bom? Aqui, galera, né? A questão 5. Deixa eu virar aqui minha página. A questão 5, olha lá. Os mapas são representações da superfície terrestre, elaborados com base em critérios previamente convencionados, tá? Observe o mapa a seguir que difere da representação usual do Brasil. Geralmente nós vemos o Brasil invertido, né? Ou seja, aqui seria o norte do Brasil, a região sul, o leste e oeste, e nós vemos aqui, né, a direção da rosa dos ventos, né? O N está representado para baixo aqui, ó. Então indica que o norte está para baixo nesse sentido. Considerando as normas da cartografia, indique se o mapa está corretamente elaborado e apresente uma justificativa. Pessoal, ele está correto, tá? Ele não está errado. O que mudou apenas é o ponto de vista da sua localização, né? É como se eu pegasse, por exemplo, deixa eu pegar um atlas aqui. Eu tenho muitos, tá? Então, enquanto eu pego aqui, cadê meus atlas? Tá aqui, ó. Esse aqui é um atlas bem básico, tá? A autora dele é a Maria Helena Simielli, né? É um atlas assim. Eu tenho uns maiores e tal. Esse aqui é um básico, é barato e é muito útil. Por exemplo, eu vou abrir aqui, ó, a capinha dele, ó.
GeoAtlas. Talvez até alguns de vocês tenham, né? Então, por exemplo, ó, peguei aqui o mapa mundi. Estou mostrando o mapa mundi para vocês. Virei o mapa mundi de cabeça para baixo. Ele está errado, então? Não. Eu só mudei o ângulo de visão, que é igual aquele exemplo que eu usei na sala. Eu estou vendo a sala por um lado, do lado da lousa, por exemplo, ali onde está a TV. E depois eu mudo de posição, eu vou para o lado da porta. E vocês todos sentados, cada uma na tua cadeira. Automaticamente, pessoal, o mapa, o lugar de vocês não mudou, tá tudo igual. O que mudou foi meu ângulo de visão apenas. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, é apenas uma visão diferente da convencional, tá bom? Questão 6, pessoal. Então, olha lá, ó. Num texto publicado pela revista Veja em 12 de abril de 2000, intitulado Censo de Observação, o administrador Steven Kantz, né, propõe. Então, o que ele propõe? Né? Aqui, ó, então tem um mapa mundi, mais uma vez, né, para um outro ângulo de visão, uma outra projeção também. São 3 projeções, a cônica, a cilíndrica e a azimutal. Tá? Então, ó, sabe-se que os mapas constituem uma linguagem simbólica do espaço geográfico e revelam as intenções de quem os cria. Assim sendo, a partir do fragmento de texto e da ilustração, entende-se que a representação cartográfica criada por Steven Kentz é o que, galera? Valoriza o papel geopolítico do Brasil, tá? Colocando no centro do globo terrestre. Lembra quando a gente falou sobre eurocentrismo? Que os primeiros cartógrafos eram europeus, por isso eles colocavam a Europa no centro do mapa. Por quê? Para eles isso era importante. Então aqui, na projeção de Steven, ele coloca o Brasil no centro do mapa. Tá bom, pessoal? Beleza? E aí, agora nós daremos um salto, tá? Pelos vídeos que vocês viram, a gente já explicou essas coisas relacionadas à aula 7. Então, vocês vão colocar na página 374, que é essa página aqui, ó, tá? Então, aqui, ó. Com base nas informações presentes no texto, explique por que se costuma dizer que olhar para as estrelas é olhar para o passado. Lembra quando eu estava na sala, pessoal? Aí eu apertei o interruptor e a luz que sai, o comando de energia elétrica sai da tomada e praticamente parece instantâneo, mas não é. O comando elétrico sai da tomada, percorre os fios, acendendo as luzes. Quando as luzes se acendem, a velocidade, a partir do momento que ela se acende, a luz sai da lâmpada e se direciona para os nossos olhos. Só que isso é tão rápido que parece instantâneo. Estamos falando da velocidade da luz, tá? Então, essa velocidade ela é muito rápida. Mas, quando um Sol está muito distante, demora algum tempo para chegar aqui. Por exemplo, o nosso Sol demora, a luz quando sai de lá, demora 8 minutos para chegar na Terra, tá? Então, por exemplo, aqui na resposta vem comentando sobre a Alpha Centauri. Se ela explodisse, ela está a 4 anos e 3 meses luz daqui. Então a luz de lá, na mesma velocidade da lâmpada lá, quando acende e a luz que sai dela chega aos nossos olhos e a gente enxerga. É nessa velocidade. Então automaticamente demoraria 4 anos e 3 meses para chegar aqui. Tá? Por isso que é olhar para o passado. Porque às vezes a gente está olhando para um local que está lá, um sol que está a 5.000 anos-luz daqui. Quando a luz que está chegando aqui agora, ela saiu de lá 5.000 anos atrás. Por isso que dá a impressão que a gente olha para o passado, tá bom? A questão 2, leia o texto e responda as questões a seguir, falando sobre os corpos celestes e tal. Os corpos celestes a que se refere o texto são denominados, antes de penetrar na atmosfera terrestre, do que, galera? De meteoroides, tá? Essa é a terminologia correta, tá? Ah, professor, mas eu achava que meteoros, meteoritos e meteoroides eram coisas diferentes. Ou, desculpa, eram coisas iguais. Gente, o videozinho que eu recomendei falava sobre essas coisas também. E são coisas diferentes, tá? Então, no caso, vamos por partes. Os meteoros, pessoal, tá aqui, ó. Fenômeno luminoso de incandescência lá do espaço, né? Aí, quando penetra na atmosfera, muitos deles não chegam a colidir com o solo, tá? Então a gente chama isso de estrela cadente. Já os meteoritos, pessoal, tá?
são fragmentos também de matéria sólida, de origem extraterrestre. Nossa, foi um ET que mandou? Não, gente. Extraterrestre é algo de fora da Terra. Extraterra, tá bom? Beleza? Então, de origem extraterrestre, né? Continuando aqui, que atinge a superfície após cruzar a atmosfera, sofrem drástica redução, tá? E acabam, em algumas vezes, atinge o solo, né? Mas muito difícil. E os meteoroides, fragmentos de matéria sólida em órbita, né? Em órbita solar. Os meteoroides eles ficam girando, rodando dentro do sistema solar numa rota, tá bom? Então, eles, no caso dos meteoros em si, acabam tendo desculpa, os meteoroides em si acabam tendo essa função assim, né? Beleza, pessoal? Então, vamos lá para 3. O grupo de pescadores pretende passar o final de semana do mês de setembro embarcado, pescando em um rio. Uma das exigências do grupo é que no final de cada semana a ser escolhido as noites estejam iluminadas pela lua o maior tempo possível. Então nós temos aqui as fases da lua, tá? Então tá lá, ó. Pode-se afirmar que dentro dos fins de semana, o que melhor atenderia às exigências, gente, desculpa, foi o dia inteiro, né, dando aula. Então, o pessoal tá bastante ansioso em casa, os professores estão trabalhando muito, né? Então eu dei até uma enrolada agora, desculpa, vamos lá. Dentre os fins de semana, o que melhor atenderia às exigências. Nossa, Jesus. Deixa eu tomar um gole d'água. Vocês devem estar rindo da minha cara agora. Então vamos lá. Vou desacelerar um pouquinho, acho que eu devo estar acelerado, né? A figura representa as fases da Lua no período proposto. Considerando-se as características de cada uma das fases da Lua e o comportamento desta no período delimitado, pode-se afirmar que, dentre os fins de semana, o que melhor atenderia às exigências dos pescadores corresponde aos dias, né? Então a gente pega aqui, ó, do dia 29 e 30 de setembro, tá? Então nessa data em si, então nós vemos que a Lua ela estaria aqui, tá? Parte dela sendo iluminada pelo Sol e que nós teríamos aí o período apropriado da Lua cheia em si, né? Porque eles gostariam que a Lua estivesse iluminando, né? Eles não querem a noite totalmente escura, então a proposta deles seria essa proposta, tá bom? Aí, galera, né, aqui é bem tranquilinho os exercícios e a gente passa para os próximos. Estão na página que eu marquei aqui, 377, tá? Então, na página 377, tá aqui, o em casa. Então, vamos lá. A variação da incidência solar e de calor na superfície da Terra é resultado da movimentação de translação da Terra associada ao que, galera? Ao fato de um eixo imaginário de rotação desse planeta ser inclinado 23 graus e 27 minutos. A Terra, ela não fica... O Sol está... Imagina que o Sol está desse lado, tá? Gente, eu tinha um... eu não sei onde tá. Depois eu vou procurar. Mas imagina que a Terra está aqui, certo? Desculpa, o Sol está aqui e a Terra ela está aqui. Ela não está perfeitamente alinhada com o Sol. Ela tem um eixinho de inclinação. Então ela gira nesse sentido aqui, ó. Ela vai girando aqui e o Sol está aqui paradinho, tá? Então, portanto, cerca de 23,5 graus Celsius em relação à perpendicular da sua eclíptica. Tá? Então, o que acontece? Ou seja, isso que acaba gerando até depois as estações do ano, porque um hemisfério recebe mais luz do que o outro lado, tá bom? 2. Leia o texto a seguir e responda ao que se pede. Explica a situação que deveria ocorrer para que observássemos o fim da estação do ano no planeta, que é o que eu estava explicando. Então,
planeta Terra inclinado, o Sol retinho aqui. Imagina que aqui, ó, nessa região tem a linha do Equador. A parte de baixo do planeta estaria recebendo mais luz, a parte de cima menos luz nessa região. Então aqui se faz o inverno e aqui o verão. Para que não houvessem as estações do ano, a Terra deveria estar alinhada exatamente com o Sol, sem a inclinação. E aí a quantidade de luz que o hemisfério norte receberia e o hemisfério sul receberia seria a mesma, gerando as estações do ano, aliás, extinguindo o que seriam as estações do ano, tá, pessoal? Tá? Então seria essa o processo. A3. Compare as características do outono. Deixa eu virar minha página aqui, página 378. Compare as características do outono, tá? Do outono em Portugal, terra natal de Fernando Pessoa, com o outono na região nordeste do Brasil, tá? Então, o que que acontece? O outono no Brasil e o outono em Portugal são estações invertidas. Lembra que o vídeo deve ter o vídeo que eu coloquei para vocês mostrou que quando é verão no hemisfério norte, é inverno no hemisfério sul e vice-versa. Então, se no Brasil, desculpa, em Portugal, o outono é de 21 a 22 de setembro, certo? No Nordeste brasileiro vai ser de 20 a 21 de março, começando ali, né? E no caso, há alterações de temperatura mais severas, por quê, pessoal? Porque Portugal ele acaba estando na zona temperada do planeta. Já o Nordeste brasileiro está dentro da zona tropical, e então isso causa menos variação, tá bom, pessoal? Diferencie solstício e equinócio, essa é fácil, tá? Lembra que equinócio, a palavra equilíbrio, ela caberia, né, depois do equilíbrio, ou seja, é a parte do ano em que, olha aqui, ó, imagina essa situação do equilíbrio. A gente fala das estações mais amenas, né, ou seja, do outono e da primavera. Já o solstício é mais severo, então estamos falando das estações mais extremas, verão e inverno, tá bom, pessoal? Então, é isso, o solstício estamos nos referindo às estações mais extremas, verão e inverno, e o equinócio nas estações mais equilibradas, tá bom? Questão 4 aqui, ó. As fotografias de satélite foram tiradas na sequência em datas importantes que se referem ao início das 4 estações do ano. Com base nessa informação, responda aqui, né? Identifique a estação do ano que tem início no hemisfério sul na foto 3. Justifique sua resposta. Na foto 3 aqui, ó, tá? Essa aqui é a foto 3. Tá escrito aqui, ó, certo? Aqui, olha só, a iluminação do sol, é que eu quase dei a resposta dessa próxima aqui quando eu estava corrigindo essa. O posicionamento do sol, ele está iluminando, ó, imagina que aqui é a linha do Equador, certo? A luz do sol, ela está iluminando de maneira equilibrada o hemisfério norte e o hemisfério sul, ok? Então, esse fato se refere ao que? A estação mais amena, primavera ou outono. Então, no caso, nós percebemos o que? Temos início da primavera no hemisfério sul, tá bom? Beleza? E aí, no caso do hemisfério norte, seria o outono, é invertido as estações, lembraram-se? Tá bom? Beleza? Então aqui, ó, identifique para cada uma das fotos um solstício ou um equinócio, tendo como referência o hemisfério norte. Olha a inclinação da Terra aqui, ó. Aliás, a inclinação do Sol iluminando a Terra. A linha do Equador está aqui, ó. Percebe como o hemisfério sul tem mais parte escura do que de dia? O hemisfério norte também tem mais parte agora com iluminação do Sol, a radiação solar, o calor solar, do que noite. Então aqui, por exemplo, seria o inverno e aqui o verão. E aqui é o processo invertido, tá? Nós temos aqui o verão no hemisfério sul e o inverno no hemisfério norte, tá? Então a foto 1 é o equinócio de primavera,
A foto 2 é o solstício de verão. A foto 3 é o equinócio de outono. E a foto 4 é o solstício de inverno, tá bom, pessoal? Aí vamos para a questão 5, né? A questão 5, deixa eu virar aqui minha página. Ela vem falando, deixa eu ver só uma coisa. Para aqui. A questão 5 ela vem falando, né? Casa que não entra sol, entra médico, né? Esse enunciado aqui, ele está fazendo uma referência aos pontos cardeais. Então, assim, a casa que não entra sol é uma casa mais fria, uma casa onde tem possivelmente mais umidade. Por isso que diz que onde não entra sol, entra médico, porque possivelmente, por causa dessa umidade, coisa do tipo, a salubridade do ambiente sim pode causar alguns resfriados, doenças respiratórias. Por quê? Por causa dessa falta de iluminação, né? Então, vamos lá. Aí vem, para garantir a necessária luz do sol, as janelas dos quartos não devem estar voltadas para onde, pessoal, né? Lembrando aqui, ó. Essa aqui a gente tem que ler o enunciado todo. Ó, esse antigo ditado reforça a importância de, ao construirmos casas, darmos orientações adequadas aos dormitórios, de forma a garantir um máximo conforto térmico e salubridade. Assim, confrontando casas construídas em Lisboa, ao norte do Trópico de Câncer, e em Curitiba, ao sul do Trópico de Capricórnio, para garantir a necessária luz do sol, as janelas dos quartos não devem estar voltadas respectivamente para os pontos cardeais. Eu não posso pegar a casa que está lá em Lisboa, Portugal. Imagina aqui o planeta Terra e ela está para cima. Se estiver na direção norte, o Sol está iluminando aqui do lado, né? Então, os quartos eles devem estar voltados, né? Desculpa. Elas não devem estar voltadas para o norte, porque para poder tomar sol na casa, né? E no caso de Curitiba, a mesma coisa, tá? Na parte de baixo aqui, né? Então, isso aqui é a minha bolinha de elástico. Então, por exemplo, se a casa está abaixo da linha do Equador e abaixo do trópico, ela não pode estar voltada para o sul, porque senão não vai ter luz da lateral. A luz solar vem das laterais nesse caso, por causa da localização dela. Beleza, pessoal? Então, tá bom. Agora, a gente terminou a correção aqui, né? Isso mesmo. E vamos agora, pessoal, para a segunda parte da aula, tá? Então, eu vou minimizar aqui a apostila agora, né? E vou pegar esse conteúdo legal aqui, ó. Nossa, Pro, você acha legal? Ah, gente, dá um desconto, não reclama. Vamos lá, é muito legal sim. Então, falando do espaço geográfico brasileiro. Então, essas coisas aqui que eu estou comentando, elas estão localizadas, pessoal, né, na sequência. Então, o que eu estou falando agora está no capítulo 4 do livro texto, tá? Que ele tem essa carinha aqui, ó. Capítulo 4 do livro texto, tá? Então, automaticamente, nós vamos dar uma sequência agora, nesse sentido, no caso do espaço geográfico brasileiro. Então, vamos lá. Falando nisso, pessoal, então a primeira coisa que a gente precisa entender é que a formação de território. Então, o que acaba sendo um território? Território é uma zona onde alguém exerce poder, tá bom? E acaba sendo o território de um estado-nação, né? Ou seja, uma área em que um governo exerce poder naquele país, tá? E existem os limites, que são as linhas que fazem a divisão, tá? Dos lugares, tá bom? Esses limites, essas linhas podem ser imaginárias, né, ou podem ser baseadas em limites naturais. Por exemplo, a formação dos estados brasileiros, o formato dos estados em si, ele respeita rio, ele respeita morro, ele respeita uma determinada porção do relevo ou vegetação, tá bom? Então, a fronteira política é o quê? É uma parte do território que existe o limite, tá? Que faz a separação. Dentro do conceito de Estado e nação, pessoal, então, ou seja, é o local onde existe uma identidade cultural, uma consciência
nacional, uma identidade nacional. A gente vê isso muito na Copa do Mundo, né? O pessoal canta o hino, esbravejando e tal, né? Pátria amada, Brasil. E tem gente que chora, se emociona. E acabou a Copa, acabou esse sentimento de nacionalismo e tal. Mas é algo parecido com isso, tá bom? Então, existe o Estado. O Estado é o quê? O Estado ele é controlado pelo governo, tá? Então, o Estado acaba sendo formado pela porção administrativa desse território. Existe o território e existe a criação do Estado. O Estado é quem será administrado por esse governo, que vai administrar esse território. O Estado brasileiro, Estado com letra maiúscula, a gente não está falando de estados de capitais, por exemplo, os estados de governo do Brasil, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e assim por diante. Estado em letra maiúscula, minúscula é assim. Estado com letra maiúscula, pessoal, é diferente. Nós estamos falando de estados nacionais, de países, organizações territoriais, onde existe a soberania daquele país, tá bom? Então, no caso do Estado Nacional, a gente se refere ao quê? Ao Estado-nação. Então, o Milton Santos e a Maria Laura, dois geógrafos fantásticos, pessoal, vai lá. Ó. O que eles citaram? Né? A existência de um país supõe um território. Mas a existência de uma nação nem sempre é acompanhada da posse de um território. E nem sempre supõe a existência de um Estado. A gente pega, por exemplo, os meninos aí que acompanham bastante futebol, né? O Barcelona, ele está na região da Catalunha, na Espanha. A região da Catalunha é um território, né? É um território que faz parte da Espanha, faz parte da Espanha. Mas quem é catalão considera-se uma nação separada da Espanha, mas que está dentro da Espanha. A Espanha não reconhece isso, tá? Então, nem sempre a existência de uma nação é acompanhada da posse de território de um Estado. Entenderam o que eu quero dizer? Então tá bom. Quando a gente fala de limites, então nós estamos falando o quê? Do processo de ocupação. Então, por exemplo, foi criado o Tratado de Tordesilhas, os portugueses não respeitaram esse tratado e ultrapassaram o limite estabelecido do acordo entre portugueses, os próprios portugueses e os espanhóis em si, tá? Então aqui, eles não delimitam apenas o espaço físico, mas a forma de governo e tudo isso. Tá bom, pessoal? Aqui, ó, no caso do Brasil, está escrito país continente, né? Na verdade, nós temos um país com um tamanho continental praticamente, tá? Então, quais são as vantagens de ter um tamanho tão grande, né? Assim, ajuda na formação de blocos comerciais, o processo de produção, importação, exportação, principalmente de matérias-primas, mercadorias, porque o território ele é grande, então tem mais fonte de matéria-prima. A desvantagem é que é difícil um governo controlar e fiscalizar todas as fronteiras, fiscalizar tráfico de drogas, armas, contrabando, imigração ilegal, né? Isso que acaba acontecendo. Agora aqui, pessoal, né, sobre a formação do território brasileiro. Então, depois que foi feito o Tratado de Tordesilhas, né, no século XVII já, se explora-se muito o norte do Brasil com as drogas do sertão. Drogas do sertão eram as vegetações, as plantas que eram utilizadas para fazer medicação, né, para utilizar como a criação de matéria-prima. A gente pode comentar aqui, por exemplo, o látex que era retirado das seringueiras para poder fabricar borracha, tá? No século XVII também a descoberta de pedras preciosas no centro-oeste, tá? Então, ó, como entra aqui também as drogas do sertão agora, tá? A produção de cacau, cravo, espécies oleaginosas, castanha do Pará e por aí vai, tá? Então a gente acrescenta tudo isso sobre as drogas do sertão. Então aqui, ó, as capitanias hereditárias, separando o terreno brasileiro, o território brasileiro em pedaços para facilitar na administração, né? Então aqui as principais bandeiras. Então quem foi atrás de pedras preciosas pela seta vermelha
quem foi atrás de indígenas e territórios, enfim, né? Então nós temos aqui o limite brasileiro, na época que seria marcado pelo meridiano de Tratado de Tordesilhas, e até onde chegou o território brasileiro, tá? Aqui já no século XVIII, né? Aqui já a coisa estava estabelecida dessa forma, no século XVIII ela já evoluiu. Ela evoluiu com a formação do Tratado de Madrid, né, de 1750, e assim sucessivamente. Então o território ele acabou ficando maior, né? Então, aí o que acontece, né? Foram criadas as atividades econômicas, os novos limites. Aí tinha os destaques, né? No Nordeste, o cultivo da cana-de-açúcar era a área mais próxima da Europa para levar esse açúcar embora. Não era esse açúcar branquinho, bonitinho, refinado, não. Era o açúcar parecido. É o açúcar mascavo que a gente vê em alguns lugares. É um açúcar que é mais saudável e ele tem uma tonalidade, um tom de marrom, sabe? Um marrom meio claro. O Norte, a extração da borracha, a exploração das drogas do sertão. O Sudeste, mineração e cafeicultura. E o Sul, a pecuária e a agricultura familiar. Tá? Então, aqui, os arquipélagos econômicos da colônia. Determinada cor, por exemplo, onde tem pontos verdes no mapa, era produzida a cana-de-açúcar. O que está em rosa, a pecuária, e a pecuária ela foi crescendo, né? Hoje, grande parte do território brasileiro é formado por pecuária. Para vocês terem ideia, pessoal, no Brasil nós temos mais cabeças de gado do que ser humano, tá? Então nós temos 211 milhões de seres humanos no Brasil e tem mais cabeças de gado do que brasileiros aqui no território. As áreas de mineração, aqui em Taubaté, né? Drogas do sertão, que pega toda essa parte. E por que, professor? Porque aqui está o rio Amazonas, então as drogas eram produzidas e retiradas desses lugares e direcionadas pelo rio Amazonas até a foz dele que está aqui, tá? A rota de expansão comercial, né, que nós temos aqui, né, e a divisão política atual, onde estariam os estados atuais aí, né? Já o Brasil do século, deixa eu ver qual slide eu tô, tá? Já o Brasil do século XIX já tem a economia cafeira já está sólida, tanto que hoje o Brasil é o maior produtor de café do mundo atualmente, então isso continua até os dias atuais. A concentração do produto, né, a função administrativa, a ampliação das malhas ferroviárias, das ferrovias para levar para os portos, né, esses materiais para serem exportados, esses produtos, né, a decadência da economia mineira, tá? A mineração, uma hora acaba, né, pessoal? As pedras preciosas, o ouro, enfim, né? Então, aí o sul de Minas começa a cultivar café depois também. A abolição da escravatura, aí depois começa o início da decadência do café, tanto que muita parte da história, quando vocês estão estudando, é a política do café com leite, aquela coisa, uma vez um presidente de Minas, o outro presidente de São Paulo, né? E a indústria nacional sendo criada no final do século XIX aí, e no caso o crescimento da urbanização, tá? Então no século XX há uma reorganização administrativa, pode ver que começam a ser formados estados já no século XVIII, XIX e XX, os fluxos migratórios são redirecionados, o agravamento das questões ambientais, porque agora partiu para o interior do país, né, desmatando, mudando, né, o meio ambiente em si aqui, o comprometimento dos recursos hídricos e a formação das 200 milhas náuticas em 1988, que é o limite do oceano brasileiro, tá? Então, aí nós chegamos aqui, é nesse ponto que eu vou parar a aula, quando a gente vai falar dos tipos de regionalização brasileira. Então, nós vamos ver a regionalização do IBGE, Geoeconômica e IDH. Então, eu vou parar a apresentação por aqui. Vou anexar essa apresentação também, tá? Para vocês estudarem. Eu vou dar as recomendações de como estudar pela Agenda Edu, tá bom, pessoal? Eu interrompo a aula por aqui, então, agradeço a presença aí de vocês, espero o comprometimento, me mandem dúvidas,
participem ativamente das atividades em casa, façam o que nós estamos pedindo, tudo isso em determinado momento vai terminar essa quarentena, e tomara que poucas pessoas sofram com a quarentena, né? Se possível ninguém, mas é, o retrato que está se formando na sociedade não é bem isso que está acontecendo, mas vamos ficar na torcida, tá? Desejo aí para vocês uma boa semana e até a próxima aula. Tchau, pessoal. Valeu!